Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Seguidores da Matemática com o professor Luiz Cara, o seu professor preferido. Hoje estamos aqui para tratar mais um tema, esse tema será operações com racionais, tá? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação de racionais, tá bom? Porém, antes de começar este vídeo, já vou pedindo aquilo que eu peço sempre, né? Aquela curtida, aquela compartilhada, aquela comentada no nosso vídeo. E, se você não é inscrito, inscreva-se. Inscreva-se no nosso canal, isso nos ajuda muito a continuar motivados a criar conteúdo para o nosso canal aqui, para os amantes da matemática, como eu, como você, como tantos outros. Tá bom? Pessoal, sem mais demora, vamos começar, mas deixa eu chamar a vinheta primeiro, né? Então vamos lá, roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje, né? Cujo tema é operações com números racionais, tá? Antes da gente começar essa aula, né, vou fazer aqui uma pequena recordação do que são os números racionais, né? Então, relembrando aí, né? Um número racional é todo e qualquer número que pode ser escrito na forma, né? Um racional, ele é escrito nesta forma. A sobre B, tal que A pertence ao conjunto dos números inteiros e B pertence ao conjunto dos números inteiros sem o zero, sem o asterisco, porque o B não pode, o denominador aqui, que no caso é onde está o B, não pode ser zero, não existe uma divisão de um número por zero, certo? Então, se eu posso escrever um número nessa forma de fração aqui, eis que é um número racional, tá bom? Então, tá lá, né? Este conjunto numérico abrange, além do conjunto dos números naturais e dos números inteiros, as frações, os números decimais exatos, né? Ou seja, um número finito de casas decimais, e as dízimas periódicas, né? Resultantes da divisão de dois números inteiros, onde o divisor deve ser sempre diferente de zero, né? No caso aqui, o B não pode ser zero, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos começar efetivamente, né, as operações. Vamos começar aqui com adição e subtração, tá? Então, vamos lá. Primeiro exemplo, exemplo 1, né? Aqui eu tenho 3/17 menos, né, o menos 5/17 menos o 10/17, tá? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é dar um jeito nesse parênteses aqui, né? E seguindo a regra de sinais, né, que aprendemos nos números inteiros, né? Quando aqui do lado de fora é menos, né, esse sinal de dentro ele é invertido, né? Então aqui vai virar mais. Então eu posso reescrever, né, essa expressão da seguinte forma, ó. Esse menos aqui, né, ó, virou mais, ok? Muito bem. Agora não tem mais parênteses, eu vou somar aqui fazendo uma soma de frações, né? Só que essas frações aqui, elas são frações que têm o mesmo denominador. Para somar ou subtrair, né, frações que têm o mesmo denominador, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que repetir esse denominador e operar somente os numeradores, né? Aqui é mais e aqui é menos. Então, seria 3 mais 5, 8, menos 10, que dá menos 2, né? Então, isso daqui é igual a menos 2 sobre 17. Tá bom? Então, na realidade, eu só apliquei aqui as regras de sinais que a gente aprende no conjunto dos números inteiros, né? As operações com inteiros e tudo, e apliquei aqui nas frações. Se por acaso, né, você tem dúvidas com relação a operações com frações, né, uma sugestão é assistir o nosso vídeo, né, que trata esse assunto, operações com frações. Basta clicar no card aí, que aparece, indicando esse vídeo, caso você tenha alguma dificuldade. Tá bom? Muito bem. Exemplo 2. O exemplo 2, o que nós temos aqui? Nós temos menos 3 sobre 20, mais 2 sobre 15, menos 10 sobre 12. Então, aqui são operações de adição e subtração, né, que envolvem frações de denominadores diferentes. Tá? Novamente, uma operação que envolve frações aqui, né, adição e subtração, que, quando tem denominadores diferentes, eu tenho que calcular o MMC, não é isso? Dos denominadores, reduzindo assim ao mesmo denominador, né? Também ali no nosso vídeo sobre operações com frações, certo? Para quem não lembra, tem alguma dificuldade.
Então, aqui, ó, o MMC entre 12, 15 e 20, ó, que são os denominadores, é 60. Reduzindo ao mesmo denominador as três frações, né? O que nós temos? Menos 3 sobre 20 torna-se menos 9 sobre 60, mais 2 sobre 15 torna-se 8 sobre 60, menos 10 sobre 12 torna-se menos 50 sobre 60. Agora, eu tenho aqui uma operação de adição, subtração, que envolve frações de mesmo denominador. Ou seja, eu devo repetir o denominador e fazer somente a operação com os numeradores, né? Menos 9, ó, esse menos aqui segue o 9. Menos 9 mais 8 é menos 1. Menos 1 menos 50 dá menos 51. Então, vai ficar menos 51 sobre 60. Ok? Muito bem. Então, esse foi o nosso exemplo 2. Né? Sempre envolvendo aqui números racionais. Né? Frações, conforme nós vimos, são números racionais. Mais um exemplo. Menos 0,98 mais, aí parênteses, né, menos 1,502 menos, né, parênteses, menos 13,7. Né? Como fazer isso? Agora, vamos operar com números decimais. Né? A única coisa que nós temos que ficar atentos novamente é a questão das regras de sinais. Fazendo de 2 em 2 para ficar mais simples, para não ter que pensar muitas coisas ao mesmo tempo. Vamos fazer primeiro esses dois aqui, né? O menos 0,98 mais esse menos 1,502 aqui. Perfeito? Então, olha só. Esse parênteses aqui ele vai sumir, porque o mais ele fala para a gente manter o sinal de dentro, né, do número que está dentro do parênteses. Então, isso daqui vai se transformar simplesmente nisso aqui, né? O mais manteve o sinal de dentro. E esse menos, o menos 13,7, eu simplesmente repeti aqui. Tá? Fazendo esses dois, né? Afinal de contas, estou aqui com esses dois. Aplicando a mesma regra, vai ficar aqui o sinal do maior número em módulo, né? Que no caso é 1,502, vai ficar o menos dele aqui. E como os sinais eles são iguais, né? Eu vou fazer o quê? Vou somar os números, certo? Mesma regra lá da operação com inteiros, né? Sinais iguais, eu somo os números ali. Então, eu vou ter o seguinte. Menos, porque é o sinal do maior, né? Que é esse número, maior em módulo. E somei os números porque eles têm o mesmo sinal, menos e menos. Se tiver ali alguma dificuldade com operações, com decimais, também tem o nosso card ali, de uma aula anterior, né? Que mostra exatamente como a gente faz isso, outras operações também, bem passo a passo. Perfeito? Legal. Então, nós temos aqui, ó, só esses dois para fazer, né? Então façamos os dois, tá? Sinal de fora, menos, o que acontece com o sinal de dentro do parênteses, vai inverter para mais. Então eu vou ter menos 2,482 mais 13,7, já passou a ser mais. Não tem mais parênteses, fazendo esses dois aqui, né? Mesmo caso aqui que aconteceu aqui, né? Vou dar o sinal do maior, no caso o sinal de mais, porque o 13,7 em módulo é maior que o 2,482. Dá o sinal de mais e como os sinais são diferentes, eu vou subtrair, né? 13,7 menos o 2,4, que vai dar 11,218. Ok? Muito bem. Muito bem. Agora vamos para a multiplicação. Tá? Multiplicação de racionais. Então, exemplo 1, ó. Aqui eu tenho menos 3 quartos vezes mais 5 sétimos. Então, ó, aplicando a regra de sinais na multiplicação, ó, sinais diferentes vai dar menos aqui. Né? Vai dar menos. E aqui, multiplicando fração, é fácil. Né? O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 7, 28. Então, tá lá. Menos, né? Porque menos vezes mais, sinais diferentes na multiplicação, dá menos. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 7, 28. Ok? Muito bem, esse é o exemplo 1. Exemplo 2. Aqui nós temos, ó, menos 0,444 infinitamente. Ó, 4, repetindo eternamente, vezes menos 5 sextos. Isso daqui é uma dízima periódica, né? Também, se por acaso você não lembra o que é uma dízima periódica, também temos um vídeo sobre isso, basta clicar no card, tá? Então, tá ali, ó, menos 0,44444, né?
e eu tenho que multiplicar isso por menos 5 sextos. Qual é a melhor saída para isso? Bom, transformar essa dízima periódica, né, numa fração. Então vamos transformar ela numa fração, né, que é a chamada fração geratriz. Transformando, nós temos então, ó, menos 4 nonos, né, você pega a parte que repete ali o período e coloca sobre 9, né, vezes o menos 5 sextos, tá? Muito bem. O sinal, ó, se mantém, era menos, segue menos, tá? E agora uma multiplicação normal de frações, né? Só que menos vezes menos, né, dá sinal de mais. E aí você multiplica normalmente. 4 vezes 5, 20, 9 vezes 6, 54. Então tá lá o resultado de menos 0,44444 vezes menos 5 sextos. Perfeito? Muito bem. Próximo exemplo, né, uma multiplicação de números decimais. Né? Quando não tem nada aqui é multiplicação. Né? Quando tem um pontinho ou quando não tem nada entre parênteses, significa multiplicação. Novamente, a multiplicação de sinais diferentes vai ser menos. E aqui a gente multiplica 3,5 normalmente vezes 1,24, que vai dar menos 4,34. Se aqui também tiver alguma dificuldade com multiplicação com decimais, também tem nossa aula, né, sobre esse tema, tá? Explica tudo minuciosamente lá, tá? É só clicar no nosso card, vai aparecer ali direitinho como faz, bonitinho, sem nenhuma dificuldade. Perfeito? Muito bem. Divisão de racionais. Exemplo 1, ó. Menos 7 quintos dividido por menos 4 nonos. Divisão de frações, né? Conforme a regra, repete a primeira fração, né? Multiplica pelo inverso dessa segunda fração. Então, vamos fazer isso, ó. Repeti a primeira, troquei para multiplicação, né? A operação, e inverti, ó. O que era 4 nonos virou 9 quartos. Multiplicação igual a essas multiplicações de frações que já fizemos aqui. Respeitando a regra de sinal, menos vezes menos dá mais. 7 vezes 9, 63. 5 vezes 4, 20. Então, está lá o resultado da minha multiplicação. Tá bom? O exemplo 2, divisão de decimais. Tá? Também ali explicando direitinho, caso você tenha dificuldade com operações com decimais, nosso card. Tá? Sinais diferentes na divisão, ó, vai dar menos. E 4,2 você vai dividir por 0,007. Normalmente vai dar menos 600. Tá bom? Muito bem. Muito bem. Vamos então agora para a próxima operação, né? Que é a potenciação. Potenciação de racionais. Então vamos lá. Aqui nós vamos utilizar a mesma regra de sinal que nós utilizamos para inteiros, normalmente, ó. Base negativa da minha fração aqui, né? Base negativa, expoente par, o sinal vai ser o sinal de mais, né? Conforme as regras lá de potenciação de inteiros, tá? Então nós vamos ter menos na base elevado a um expoente par vai dar mais e opera normalmente numerador e denominador. 3 elevado a 2 é 9, 5 elevado a 2, 25. Pronto, calculou a potência lá de menos 3 quintos. Perfeito? Muito bem. Exemplo 2, base negativa expoente ímpar, então vai dar menos aqui, certo? Vai dar menos. Base negativa expoente ímpar vai dar menos e faz a operação, né, de potenciação no numerador e no denominador normalmente. Então, nós vamos ter, ó, menos 2 elevado a 5, 32, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E 3 elevado a 5 também, que dá 243 no denominador. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Perfeito? Perfeito. Exemplo 3, número decimal, né, elevado a 2, base negativa, expoente par, vai dar um sinal de mais. E 1,2 elevado a 2, né, é 1,2 vezes 1,2. Então, vai dar mais 1,44. Também é só multiplicar normalmente 1,2 vezes 1,2. Tomando sempre cuidado com a questão do sinal da base com o expoente. Ok? Exemplo 4.
Menos 5,92 elevado a zero. Se o expoente é zero, já sabemos, né? Isso vai dar 1. Não importa a base. Mesmo que a base seja negativa, se o expoente é zero, o resultado vai ser sempre 1 positivo. Se aqui for uma fração, não importa o que seja aqui, né? Se aqui for um número diferente de zero, tá? Qualquer número, positivo ou negativo, elevado a zero, isso vai ser igual sempre a mais 1. Uma regra da potenciação que nós já conhecíamos, certo? Muito bem. Menos 0,5 elevado a 3, né? Menos na base. O expoente ímpar vai dar menos. Aqui vai ser 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5, que vai dar menos 0,125. Ok? Então, tudo bem até aqui, né? Utilizando as regras de sinais, normalmente, como utilizávamos nos números inteiros. Um último exemplo, o exemplo 6. Aqui tem um menos do lado de fora. Esse menos aqui, ele não participa dessa potenciação aqui. Ele não tem nada a ver com isso aqui. Tanto não tem que eu vou até repetir ele aqui, porque ele não tem nenhuma participação no que eu vou fazer aqui de potência, tá? Aí eu penso agora com esse pessoal aqui, ó. Base negativa, expoente ímpar, já sei que vai ser um resultado negativo. Vou colocar dentro do parênteses aqui, né? Já sei que vai ter sinal de menos na resposta. 3 elevado a 3, 27. 4 elevado a 3, 64. Então, tá ali. Agora, esse menos aqui, né, ele vai influenciar esse daqui, porque um menos, quando está do lado de fora, ele pede para você inverter o sinal que está dentro. Se aqui dentro é menos, é porque vai virar mais, e meu resultado final vai ser mais 27 sobre 64. Ok? Então, esse menos aqui, ó, do lado de fora, frisando aqui novamente, não tem nada a ver com esse menos aqui de dentro, tá bom? Então tem que tomar cuidado nesse aspecto aí. Perfeito? Muito bem. Exemplo 7. Aqui nós temos menos 3 sétimos elevado a menos 2. Observem que agora o expoente é negativo, né? O que fazer numa situação como essa? Bom, nada demais, uma solução bem simples. Quando o expoente é negativo, você deve inverter a fração da base, mantendo o seu sinal, tá? Então, invertendo a fração da base, o que nós vamos ter? Ó? Menos 7 terços, tá vendo? O que era 3 sétimos, ó, 3 trocou de lugar com 7, ficou 7 terços. E o menos que estava no expoente desaparece, vira mais, tá? Pronto, você resolveu essa situação, você tirou o menos do expoente. E agora faz normalmente, né? Base negativa, expoente par, resultado positivo, eleva o 7 a 2, eleva o 3 a 2. Então, o resultado fica mais 49 sobre 9. Então, é bem simples, né? Expoente negativo, inverte a base, mantendo o seu sinal, coloca o expoente positivo e efetua a potenciação normalmente. Ok? Exemplo 8. 6 elevado a menos 3. Bom, aqui o 6 está sobre 1, né? Quando não aparece, nós sabemos que acontece isso, está sobre 1. Então, se é 6 sobre 1 e o expoente é negativo, eu preciso inverter esse 6. Então, vai virar 1 sexto, né? E o 3 aqui do expoente passa a ser positivo. Efetua normalmente a potenciação, né? 1 elevado a 3 é 1, 6 elevado a 6, 216, né? 6 vezes 6 vezes 6. Perfeito? Muito bem. Exemplo 9. O exemplo 9, nós temos aqui um número decimal, né, elevado a um expoente negativo. Não tem problema, escreve esse número decimal na forma de fração decimal, ó, 25 sobre 10, aqui o expoente menos 2 está aqui, né, e faz a mesma coisa dos exemplos anteriores, né, inverte a base, né, o 10 vem para cima, o 25 para baixo, e torna o expoente positivo. Está ali, ó, 10 sobre 25 elevado a 2. Efetuando normalmente, 10 ao quadrado é 100, 25 ao quadrado, 625. 100 dividido por 625, né, divide normalmente, dá mais 0,16. Ok? Então, o expoente negativo não chega a ser um problema, né? É muito fácil resolver essa situação. Basta inverter a base, né, mantendo o seu sinal e trocar o sinal do expoente e efetuar a potenciação normalmente. Ok?
Muito bem. Vamos agora para a última operação, que é a radiciação, né? Radiciação também, se tem alguma dificuldade ali com radiciação, também temos um vídeo sobre radiciação, né? O primeiro vídeo que explica ali as ideias principais também, é só clicar ali no nosso card, explica direitinho como pensar, né, para resolver radiciação aí. Perfeito? Bom, vamos para o nosso exemplo 1, a raiz quadrada de 25 sobre 4. Bom, aqui é 2, né, o meu índice. Então eu tenho que descobrir um número que é multiplicado por ele mesmo dê 25 para colocar em cima, e um número que é multiplicado por ele mesmo, ou seja, elevado a 2, né, que é o índice aqui, um número que é elevado a 2 dê 4. Bom, então a raiz quadrada de 25 vai ser 5 e de 4 vai ser 2. Então aqui vai ser simplesmente 5 meios, né? O número que é elevado a 2 dá 25, que é o 5, e o número que é elevado a 2 dá 4, que é o 2. Perfeito? E essa é a ideia de raiz, certo? Muito bem. Agora aqui, ó, novamente, aqui eu tenho um radicando negativo, né? E aqui o meu índice é 2, é um índice par. Já vimos também, né, no nosso vídeo sobre radiciação, que se o radicando é negativo e o índice é par, então isso daqui não possui solução, tá, no conjunto dos números racionais. Tá? Na realidade, não possui solução no conjunto dos números reais, né? Mas como hoje o nosso conjunto universo são os racionais, eu coloquei aqui racionais, tudo bem? Então aqui não tem solução porque o radicando é negativo e o meu índice é par. Sempre que isso acontece, não há solução no conjunto dos reais e aqui no nosso caso, né, racionais. Perfeito? Muito bem. Exemplo 3. Bom, agora o menos está aqui do lado de fora, aquele mesmo caso que nós vimos há pouco. Esse menos do lado de fora não tem nada a ver com essa raiz, tanto que eu vou escrever ele aqui novamente, porque ele não tem nada a ver com isso daqui. Tá? Vou calcular a raiz, né? Normalmente aqui do 16 e do 9, vou colocar aqui. Raiz quadrada de 16, né? Raiz quadrada, porque aqui é 2. O número que é elevado a 2, né? Multiplicado por ele mesmo dá 16, que é o 4. E aqui o 9, o número que é elevado a 2 é igual a 9, que é o 3. Então vai ficar 4 terços. Tá bom? E esse menos aqui eu só repeti porque ele não tem nada a ver com a raiz quadrada aqui. Perfeito? Legal. Meu exemplo 4 aqui é uma raiz cúbica, né? O índice aqui é 3, ó, dessa vez mudou um pouquinho. E aqui o radicando ele é negativo. Quando o radicando é negativo e o índice é ímpar, isso daqui tem solução no conjunto dos reais, tá bom? E também vai ter aqui no caso dos naturais. Eu tenho que pensar dos racionais, perdão. Aqui então eu tenho que pensar um número que é elevado a 3 dê 27. E aqui embaixo um número que é elevado a 3 dê 8. Aqui em cima esse número é o 3, né? Porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27. E aqui embaixo esse número é o 2, que 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então aqui, né, vai ter sinal de menos na resposta, né? Vai ser menos 3 meios. Perfeito? Muito bem. Exemplo 5. Aqui eu tenho a raiz quadrada de um número decimal. Como resolver isso? Bom, a dica aqui é transformar esse número decimal numa fração decimal, né? Que nós também já sabemos fazer de vídeos anteriores sobre números decimais que nós estudamos, né? Tem duas casas decimais aqui, né? Então vai ficar 144 sobre 100. Vou só reescrever isso daqui na forma de fração, ó. 144 sobre 100, 2 zeros, né? Porque tem duas casas aqui. E eu faço exatamente como eu fiz aqui no exemplo 1. Tiro a raiz quadrada do primeiro aqui de cima e a raiz quadrada desse de baixo. Qual o número que é elevado a 2 dá 144? É o 12. O número que é elevado a 2 dá 100? É o 10. Então vou colocar aqui 12 sobre 10. E agora eu vou transformar isso daqui novamente num número decimal. Basta dividir o 12 pelo 10. Ou, como aqui tem um zero, basta andar uma casinha para dentro, certo? Com a vírgula, uma casa para dentro. Que no caso vai ser 1,2. Perfeito? Exemplo 6. Raiz quadrada de uma dízima periódica. Bom, mesmo pensamento do exemplo 5. Se aqui é um número decimal, mas no caso é uma dízima periódica, não tem problema. A solução é a mesma. Pegar essa dízima e transformar numa fração.
Transformando isso daqui numa fração, né, é a mesma coisa que fazer raiz quadrada de 4 nonos. Tá? Já vimos em outras aulas ali como transformar, né, uma dízima periódica numa fração, certo? Geratriz. E aqui faz normalmente, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3. Então ficam 2/3. Transformando novamente no número decimal, basta dividir o 2 pelo 3, que nós encontramos 0,66666, também uma dízima periódica. Perfeito? Pessoal, resumindo aqui então, né, o que nós vimos no vídeo de hoje, né? Aqui envolve muitas operações que nós já conhecemos, né, de outros vídeos, até de outros momentos aí da nossa vida escolar, tá? Aqui a gente só fez, né, aplicar as regras dos sinais, né, para esses números, né, decimais e essas frações, essas dízimas periódicas que a gente já conhecia, certo? Então aqui, se você tem alguma dificuldade em operar esses números, né, sugiro mais uma vez, sem querer ser repetitivo, fortemente que assista esses vídeos sobre operações com frações, decimais, dízimas periódicas, que nós já trabalhamos em outras oportunidades, tá bom? E, claro, também as operações com os números inteiros. Tudo isso é muito importante para a compreensão das operações com os números racionais. Legal? Legal. Bom, pessoal, então, espero que tenha ficado mais uma vez tudo joinha, tá bom? Tem lá aquela listinha para treinar, é muito importante que faça para poder treinar todas essas regras, né, que nós colocamos, né, hoje na nossa aula, tudo funcionando ali ao mesmo tempo, regra de sinal, com fração, com número decimal, com dízima periódica, enfim, para a gente conseguir fazer isso com bastante desenvoltura e tranquilidade, tá bom? Como não podia ser diferente, aquele pedido, né? Dá aquela curtida, aquela compartilhada, aquela comentada no nosso vídeo. Isso nos ajuda muito a nos manter motivados para continuar aqui criando conteúdo para o nosso canal Matemático da Vida. Ok? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.